Tanto que a gente viu aí no começo do ano, né, campanhas e tal, falando, 12 dias de consagração, 12 dias de jejum, 12 dias de oferta e tal, para 12 meses de bênçãos e vitórias, né? Então a gente percebe que é exatamente isso que tem comandado as nossas igrejas, né? Não é errado fazer campanha, pelo contrário, desde que o objetivo seja nós parecermos cada vez mais com Cristo Jesus, e não só nos beneficiar daquilo que Ele pode nos dar, mas principalmente ser parecido com Cristo Jesus, que esse é o nosso objetivo, né? Então, a gente vê esses três pilares, né? O pilar da prosperidade, o pilar da teologia do coach e o pilar da teologia dos mimados, né? Mas a gente sabe que a base desses três pilares não é Cristo. A base desses três pilares é o homem no centro de tudo, o homem no comando de todas as coisas, o homem que determina, o homem que faz, o homem que manda em Deus, o homem que fala: Deus, eu quero isso e aquilo, e Deus vai fazer. Mas a gente tem que perceber o seguinte, que nós precisamos viver no centro da vontade de Cristo Jesus. Cristo está no centro e nós estamos ao redor de Cristo Jesus. Nós é que temos que nos enquadrar a vontade de Cristo Jesus em nós, né? Então, esses três pilares, na verdade, eles são fruto de uma psicologia moderna que surgiu no mundo, né? A psicologia moderna, ela trouxe esse olhar mais para o homem no centro. O homem determina o que vai acontecer, o homem faz acontecer e tal. Então, a psicologia moderna, ela trouxe esse olhar mais para o homem. E isso não é errado. A psicologia moderna, ela é excelente. Por quê? Porque ela faz com que o homem aprenda a pensar, aprenda a olhar para dentro de si, enxergar os seus problemas, enxergar as suas incapacidades psicológicas, a incapacidade de se relacionar com o próximo, a incapacidade de conseguir fazer o bem para o outro, né? A psicologia moderna, ela é excelente por causa disso, porque ela nos leva a saber pensar, olhar para dentro de nós. Ela nos ensina isso, sendo que a Bíblia já ensinava isso há muito mais tempo, né? Mas qual que é o problema? Então a psicologia moderna é um erro? Não, pelo contrário, ela é excelente. Qual que é o problema da psicologia moderna? Não é a psicologia moderna, são quem está utilizando da psicologia moderna para colocar no altar do Senhor. Então, aos poucos, a psicologia moderna, ela foi entrando nos púlpitos da igreja, né? E aos poucos ela foi trazendo o homem para o centro de tudo e foi tirando Cristo do centro. Então a gente percebe que os altares hoje, eles são mais coaches, eles são mais autoajuda do que mesmo nova vida em Cristo, do que arrependimento, do que transformação, né? Então o problema da psicologia moderna não é a psicologia moderna em si. Quem está usando ela da forma errada, está trazendo ela para o evangelho, estão substituindo o evangelho pela psicologia moderna, né? Onde o homem está no centro de tudo. Mas é isso que nós precisamos entender, que nós precisamos voltar para Cristo no centro e não o homem no centro de tudo, né? Então, você percebe então o seguinte, nós temos dois estilos de vida então, a psicologia moderna e o evangelho de Cristo. Qual você vai viver? Qual que é o mais importante? Primeiro, a psicologia moderna, o homem está no centro e o homem faz o que ele quer, do jeito que ele quer, porque tudo está no domínio do homem, do poder do homem, né? E, por outro lado, nós temos o quê? O evangelho de Cristo, onde Cristo é o centro de tudo, o centro de todas as coisas. Então, comparando esses dois aqui, eu e Cristo, quem que é o mais importante? Eu ou Cristo? Cristo é mais importante. Se a tua resposta é Cristo é mais importante, então o que eu tenho que fazer?
eu preciso me enquadrar na palavra de Deus. Amém? Eu tenho que me enquadrar na palavra de Deus. Eu, Tiago, pessoa, me enquadro na palavra de Deus para viver a vontade de Cristo. Cristo se revelar na minha vida para que eu conseguir ser transformado e não melhorado, mas transformado. Nova forma de pensar, nova forma de viver, nova forma de enxergar as coisas na terra. Beleza até aí? Então olha só, se a resposta é Cristo mesmo, de verdade, eu vou buscar o quê? Ser parecido com quem? Com Cristo. E quando a gente lê aqui em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, o apóstolo Paulo fala ali justamente isso, que de glória em glória nós somos transformados à imagem de Cristo Jesus pelo poder do Espírito Santo. Então, se o meu objetivo é viver o Evangelho de Cristo, quem está no centro é Cristo. E eu vou buscar ser parecido com Cristo. E não parecido com outra coisa, mas com Cristo. Né? 2 Coríntios 3,18, Paulo vai falar exatamente isso. A gente vai ver também em Romanos 8,29. Isso aqui eu faço até questão de ler aqui para nós. E a gente vai ver qual que é a vontade de Deus para nós. O que Deus requer de nós. Olha só o que ele fala aqui, ó. Romanos capítulo 8, versículo 29. Vai falar bem assim, ó. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre os muitos irmãos. Então aqui a gente vê claramente a vontade de Deus. Paulo está falando, olha, a vontade de Deus e Deus já planejou isso desde a fundação do mundo, que nós fôssemos parecidos com seu Filho. Então o nosso objetivo no Evangelho não é eu ganhar, não é eu ter, é eu ser parecido com Jesus. Então é isso que Paulo está falando para nós. Porém, todavia, entretanto, o homem é que está no centro de tudo. É isso que é o negócio, essa que é a verdade, infelizmente. Né? O homem tem gostado de ficar no centro. Palavras que vêm ao encontro do homem, o homem tem gostado disso. Palavras que tragam acalento, passa a mão na minha cabeça, palavras boas, lindas, maravilhosas. É isso que o homem tem gostado. Mas se a gente parar para analisar, o Evangelho ele é ofensivo, como eu falei no vídeo anterior. O Evangelho ele é ofensivo, né? Ofensivo por quê? Porque ele vai trazer para mim o poder do Evangelho, porque o Evangelho tem o poder de tirar a minha máscara, fazer com que eu saiba quem eu sou de verdade, e não aquilo que eu acho que eu era. Né? Então o Evangelho é ofensivo. Quando eu vou para o culto, é melhor sair triste com a palavra que me confronta, porque essa palavra que me confrontou vai trazer inicialmente tristeza, mas depois vai trazer frutos de arrependimento, como está escrito lá em Hebreus capítulo 12. Né? E é isso que a gente precisa entender. Tanto que a pregação hoje não é mais para a glória de Deus, a pregação hoje é para a glória do homem. O homem que é a glória do homem. O homem tem que ser o centro, tem que sair lá fortalecido para conquistar e ser o cara. Não, nós temos que sair do culto com expectativa e motivação para buscar ser cada vez mais parecido com Cristo Jesus. Né? Tanto que você percebe o que tem acontecido. As igrejas têm elaborado cada vez mais estratégias para encher os templos, cada vez mais estratégias para trazer conforto, né, para o cara que chega no culto, mais comodidade, né, cadeiras acolchoadas. Isso não é errado. O errado é que esse não é o nosso foco principal. O nosso foco principal é pregar arrependimento, convertei-vos e arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. É isso que a gente tem que pregar. Né? Então assim, o homem tem ficado muito, muito cômodo. Ele chega na igreja, só falta levar o travesseiro e o cobertor, porque já tem a central, já tem uma cadeira acolchoada, bacana. Se já dormia no banco duro, imagine no banco acolchoado, com a central bem na cara dele, bem geladinho. Só falta levar o travesseiro e o lençol, né? Mas a gente precisa entender isso.
E nesse evangelho coach, a vontade do Senhor passa longe. E a única vontade que impera é a vontade do homem. Eu querendo que a minha vontade seja satisfeita. E nesse evangelho coach, nessa teologia dos mimados, dos ursinhos carinhosos, a pregação é docinha, é gostosinha, é delicinha, né? Ela tira a responsabilidade do ser humano, ela traz aquilo que o homem gosta de ouvir, aquilo que o homem deseja ouvir, né? E essa teologia do coach, dos mimados, ela exime o homem do arrependimento. Ela não fala que o homem precisa se santificar, que o homem não precisa de ter intimidade com o Senhor Jesus, assim como está falando lá em Mateus capítulo 6. Olha, quando você for orar, entra no teu quarto, feche a porta, tranca a porta, e o que acontecer ali, o Senhor vai te honrar publicamente, né? Ali está falando de intimidade. Quarto está falando de intimidade, não é só uma oração qualquer, mas de uma intimidade com o Senhor. E nós precisamos entender que essa teologia do coach, do mimado, quem vive ela, eles não gostam de ser cobrados. Não gostam de ser cobrados. Eles vivem fora da palavra, fora da vontade de Cristo. E ai daqueles que diz para esse que está errado. Olha, a palavra diz ao contrário, tu não pode fazer assim. A palavra está dizendo que é assim, assim. O quê? Está me cobrando? Está me julgando? É isso mesmo. É isso que a gente tem visto, querido, né? Então, quem vive na teologia do coach, na teologia dos mimados, eles gostam exatamente disso aqui. De viver do jeito que ele quer, da forma errada, fora da palavra. Não gosta que ninguém cobre. Eles gostam de fazer o errado e querendo colher o certo. Essa é a teologia do coach dos mimados que a gente tem visto hoje. A gente também tem visto que quem vive nessa teologia, ele planta a morte, mas não quer colher morte. Ele planta a morte, ele quer colher vida. Ele planta coisas erradas e quer colher coisas boas. É isso que a teologia do coach, o povo está vivendo desse jeito, né? É um povo que vive no limite do inferno, brincando com o pecado, mas ainda quer ser considerado cristão, brinca com a morte e quer ser considerado vivo para Cristo. Então, cara, a gente precisa entender que ou a gente vive para nós ou vive para Cristo. Se eu vivo para Cristo, eu tenho que ser como Ele é, né? Eu tenho que entender uma coisa: ou é Cristo ou é eu. Os dois não dá. As duas vontades imperando não dá. Ou é eu ou é Cristo. E é necessário que seja Cristo. Amém? E já para encerrar aqui, eu quero ler aqui alguns textos. E Paulo, sabendo disso, que as duas naturezas não dá, ou é a de Cristo ou é a adâmica, ele vai falar aqui, ó, em 2 Coríntios, capítulo 4, no versículo 10, isso aqui eu faço questão de ler. 2 Coríntios 4, 10, ele vai falar bem assim, ó. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. Olha só o que Paulo está dizendo para nós. Enquanto eu insistir em viver a minha vida, a minha vontade, a vida de Cristo não vai se manifestar nesse corpo mortal. Então, ou eu sou morto para as minhas vontades e vivo para Cristo de verdade, e vivo em santidade, e vivo em pureza, ou eu estou me enganando, cara. Eu estou vivendo outra coisa que não é o evangelho, que o próprio apóstolo Paulo está dizendo, olha, eu trago no meu corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste nesse corpo mortal. Mas se eu continuo insistindo em viver a minha vida, fica complicado a vida de Cristo se manifestar na minha, que esse é o objetivo do evangelho, que Cristo se manifeste em nós de forma verdadeira e autêntica, em nome de Jesus. Essa é a verdade, né? E outra, nós precisamos ter o mesmo sentimento que tinha em Jesus.
Filipenses capítulo 2, versículo 5, isso aqui também eu faço questão de ler, vai falar bem assim, ó: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O mesmo sentimento que havia em Jesus tem que estar em nós também, querido. Tem que estar em nós. Que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. A gente não gosta de ser servo. A teologia do coach, do mimado, o cara gosta de ser servido. Ele não gosta de servir, é ser servido. Ele gosta de ganhar. Venha a nós, venha a nós, venha a nós, e o vosso reino nada. Então a diferença de viver em Cristo e viver na teologia do coach, do mimado, que é na minha própria vontade, é exatamente essa. Eu vivo para Cristo, e Cristo não me exime de responsabilidade e nem me exime de aflições e problemas, porque aflições e problemas em Cristo têm propósito para melhorar-nos, para que nós sejamos cada vez mais a imagem e semelhança de Cristo Jesus. E para encerrar, quem de fato vive em Cristo pratica o que está escrito aqui, ó, em 1 João, capítulo 3, versículo 2 e 3. 1 João, isso aqui eu vou ler para nós, capítulo 3, versículo 2 e 3, fala bem assim, ó. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Olha só que lindo, cara. Seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Aí olha só isso aqui. Todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu e nem o conheceu. Queridos, não há desculpa para nós em continuar no erro, em continuar no pecado. Não existe. Porque se estamos de fato em Cristo Jesus, nós não vivemos mais pecando, né? Porque queremos, porque gostamos, porque desejamos pecar. Pelo contrário, nós estamos em Cristo e o poder do pecado não está mais sobre mim. Mas quem tem essa esperança de que na segunda vinda de Jesus nós vamos subir com Ele, é só aqueles que são semelhantes a Cristo Jesus. E não um homem que é cheio de vontade e realizou os seus desejos e o seu querer na terra, mas alguém que sofreu pelo nome de Jesus e conseguiu ser fiel até a morte. E com isso vai receber a coroa da vida. Então a gente precisa entender isso aqui. E quem realmente está em Cristo, purifica-se a si mesmo, como Ele é puro. Então o evangelho verdadeiro de quem está em Cristo Jesus se santifica e se purifica. Se preocupa em viver para Cristo
e não para ele mesmo. Então a gente está diante de uma sociedade que está mimada, que quer ser feliz a todo custo, mesmo que ultrapasse a palavra, esteja acima de Cristo Jesus, fazendo de tudo para autorrealização. Mas a gente precisa entender que na teologia do coach eu vivo para mim, dos mimados eu vivo para mim. Quero tudo do meu jeito. Se não sair do meu jeito, eu saio da igreja. Eu saio, não sou mais de Deus. O problema é teu. Mas se você vive em Cristo Jesus, de fato, vivemos para satisfazer a vontade de Deus, sendo a imagem e semelhança de Cristo Jesus, como a gente leu em Romanos capítulo 8, versículo 29. Com isso, eu quero deixar só uma pergunta para você. Que teologia você tem vivido? A teologia do coach? A teologia do mimado? Ou você tem vivido realmente para Cristo Jesus? Essa é a pergunta que eu te faço. Qual vontade tem imperado na tua vida? A tua ou a de Cristo Jesus, que está descrito na palavra de Deus? Né? Deixa essa reflexão com vocês. Curta, compartilhe, dá lá o joinha, lá o positivo, se inscreve no canal. Amém? E eu espero que Deus tenha te abençoado com essa palavra e te feito pensar, em nome de Jesus, porque nós estamos no tempo de arrependimento e não de ganhar coisas aqui nessa terra. Amém? Com isso, eu peço que Deus abençoe a vida de vocês e que vocês possam ser abençoados com o Espírito Santo da palavra que te conduz em toda a verdade da palavra de Deus, em nome de Jesus.